Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o BCFF, o fundo de fundos da BTG, um dos maiores fundos aí da bolsa, e o fundo finalmente usou seu caixa, parte dele, 2%. Será que ele utilizou bem? Qual foi o destino desse dinheiro? Vou comentar sobre isso e sobre mais algumas outras coisas do fundo. Bom, então aqui ele tem uma taxa de gestão e administração de 1,25 ao ano, não a taxa de performance. Por que eu sempre pontuo taxa aqui com vocês? Porque esse é um dos pontos que os cotistas mais demandam junto à gestão, que é a diminuição dessa taxa, considerando que é um fundo de fundos, ele tem uma taxa bem salgada. É um fundo antigo, a gestão já sinalizou que eventualmente pode rever essa taxa, mas até o momento ela se mantém. O fundo então tem distribuído aqui 56 centavinhos e a gente vai ver um pouquinho sobre a recorrência desse dividendo também. Então, valor a mercado 1,5 bi, um fundo muito grande. Valor da cota mercado 61,83, valor patrimonial 71,90. Lembrando, valores aqui no fechamento do relatório, tá? Hoje a cota já oscilou um pouquinho mais. Então, o dividend yield anualizado, considerando esse valor de 61,83 e o dividendo de 56 centavinhos, está aqui em quase 11%, 10,9%. Investidores, o fundo, como eu falei, muito grande, um dos maiores da bolsa, mais de 300 mil cotistas. Hoje o fundo conta com 52 FIIs dentro de sua carteira, 15 CRIs e o portfólio alocado está em 95%, 5% restantes ainda em caixa. Bom, o fundo sempre começa aqui comentando um pouquinho sobre cenário macroeconômico. Como sempre eu recomendo, vale muito a leitura, pessoal. Eu não trago em todos os vídeos porque ficaria muito repetitivo. Os gestores comentam basicamente coisas semelhantes, mas eu sempre recomendo a leitura porque sempre tem um ponto que um gestor dá mais destaque, outro dá mais destaque em outro ponto, e assim a gente vai aprendendo e também vai conhecendo a cabeça do gestor. O que eu quis destacar aqui para vocês foi o seguinte: a gente teve de destaque em março a questão do arcabouço fiscal e eles comentaram aqui que o ministro Haddad anunciou que pretende enviar ao Congresso medidas que elevem a arrecadação em cerca de 1 a 1,5% do PIB, com o objetivo de viabilizar o cumprimento da meta de superávit primário estabelecida para os próximos anos. Trocando em números aqui, pessoal, para vocês terem uma noção, é cerca de 150 bi, tá? Só que a gente tem que ver que um tributo federal, ele tem que ser distribuído entre estados e municípios. Varia da origem do tributo, enfim, qual que vai ser esse repasse, tem categorias diferentes, é um assunto, direito tributário um pouquinho complexo, mas o que eu posso falar em grandes números para vocês, cerca de 50% é o que é repassado. Então, para chegar a 150 bi de fato na União, a gente está falando aí de 300 bi de imposto. Imposto que a gente não sabe de onde vai vir. A gente tem aqui algumas noções, teve a questão da tributação dos produtos vindos da China, né, da Shein, enfim. Tem ali a tributação de dividendos, tributação aqui nos fundos imobiliários, tudo isso pode ser objeto de imposto. Então, eu quis destacar esse ponto com vocês porque pretendo fazer um vídeo de arcabouço quando de fato o arcabouço for aprovado depois de ser votado no Congresso, porque geralmente chega uma proposta, mas sai outra coisa aprovada, ela é desidratada, acrescentada, modificada, então a gente vai ter que avaliar. Mas o que a gente tem que ter em mente é, vai ter aumento em algum setor. E além de poder afetar diretamente a gente, né, através de tributação de dividendos, rendimentos, enfim, é uma discussão à parte, pode ser que um setor seja muito mais prejudicado que outros, e isso pode refletir dentro de algum fundo imobiliário específico, talvez um tributo no agro, por exemplo. Aqui, no fundos de fundos, ainda é um pouco mais mitigado, porque aqui tem uma exposição em muitos fundos. Mas eu quis trazer esse comentário pontual com vocês, até me estendi, vamos voltar aqui ao relatório que é o que interessa. Então ele comenta que no curto prazo a gente tem essas incertezas, dentre elas as que eu acabei de pontuar, e isso traz muita volatilidade. Por outro lado, tem uma janela de oportunidades na aquisição de FIIs a preços convidativos abaixo do seu custo de reposição. Isso é fato, algo que eu venho comentando aqui basicamente em todos os fundos imobiliários. Resta aos investidores selecionar o melhor entre os fundos que estão descontados para ir montando uma carteira previdenciária de longo prazo. Lembrando, comprar ativos descontados
ter um bom carrego faz a sua bola de neve crescer mais rápido. Quer entender mais sobre isso? Tem vídeo aqui no canal. Como fazer a bola dos juros compostos girar mais rápido. É um vídeo que ficou bem legal, o pessoal gostou bastante. Seção do investidor. Aqui a gente vê, né, novamente a gestão falando sobre o duplo desconto. Então, o BCFF negocia com 16,7 de desconto patrimonial e ele tem ali dentro do seu portfólio outros fundos que também estão descontados. Se você considerar esses dois descontos, a gente tem aqui um desconto de 31,4%. Então, logo a gente tem um potencial de valorização muito grande para o longo prazo. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da composição do rendimento dele base. A gente vê que em 2019 a gente tinha uma dependência grande de ganho de capital, que é esse azul clarinho, e o fundo mudou um pouco a sua carteira para ter aqui um resultado recorrente melhor. Ele conseguiu fazer um pouquinho de giro aqui no final de 2022, quando os fundos imobiliários deram aquela alta em uns 2 meses após a eleição, e agora aqui, novamente, o fundo não tem conseguido gerar ganho de capital, o mercado como um todo está sofrendo bastante, né? Bom, e aqui a gente consegue ver o aumento, tá, no FFO, que é o ganho recorrente por cota. A gente consegue ver que por um período foi muito baixo, né, de 20, 23 centavinhos, e agora aqui já está nessa faixa dos 60, 57 centavos por bastante tempo. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Muita gente ainda não é inscrita, isso me ajudaria bastante. A gente vai chegar aqui na parte mais importante do vídeo, espero que tenham gostado, que estejam gostando do vídeo. Bom, a gente sabe que o fundo tem aqui uma alocação grande em FIIs de CRIs e CRIs, 54%. Ele comenta por vezes que essa aqui é a maior exposição histórica dele, tá? Para quem quiser entender, eu já fiz vídeo só sobre isso. O ponto aqui hoje é Caixa. Caixa, a gente por muito tempo foi 6%, no último mês subiu para 7%, porque eles vêm fazendo ali alguns giros com ganho de capital, mas a gente não consegue identificar se ele vendeu posição com prejuízo e posição com ganho, e aí no final a conta foi de ganho, a gente não consegue identificar o que está sendo vendido, e aí por isso que subiu para 7%, agora caiu para 5%. Então, o caixa disponível do BCFF está em 5%, redução de 2 pontos percentuais em relação ao mês anterior. A manutenção de valores em caixa são parte integrante da estratégia do fundo para agilidade no investimento de operações oportunísticas. Legal, é o que eu venho comentando todos os meses. Poderiam trazer mais detalhes, principalmente quais foram as operações compradas, né, adquiridas, foi fundo imobiliário, foi CRI, enfim, qual foi a tese. Isso é algo que a gente vê na maior parte dos relatórios, as operações que foram adquiridas no mês, bem como as operações que foram vendidas. Infelizmente, eles não trouxeram aqui para a gente. Então, eu gostaria muito de comentar com vocês, porque eu venho falando há meses que o mercado como um todo caiu bastante, tinham muitas oportunidades na mesa e o fundo com um caixa muito robusto. Eu vinha indagando se não era o momento de utilizar, né, parte desse caixa. E finalmente eles utilizaram e a gente não consegue identificar o que. Eu vou comentar um pouquinho sobre os ativos e quem sabe nos próximos meses eles atualizem para a gente. Então aqui ele trouxe uma seção interessante, isso aqui foi um ponto legal, que é a diversificação de FIIs por classe. Então aqui ele, né, classificou seus FIIs como 17 FIIs high grade, 4 middle, e CRIs também 14 high grade e um só middle. Então aqui a carteira como um todo, quase 78% high grade e 22% middle. Isso é interessante pelo momento. A gente tem visto FIIs high yield sofrendo bastante e FIIs high grade entregando um valor muito bom pelo seu risco. Então é interessante saber que o fundo está posicionado dessa forma. E ele comenta um pouquinho aqui dos FIIs high yield, como que eles vão sofrer, né? Por que eles vão sofrer nesse momento. É algo que eu já comentei bastante com vocês. E eles colocam também que o BCFF sempre pautou a construção de seu portfólio com foco em ativos high grade, com boas garantias e taxas atrativas em relação ao risco do ativo investido. Isso aqui é bem interessante, principalmente pelo momento que a gente está passando. Dentre os 54% do portfólio investidos em CRIs e FIIs de CRIs, o BCFF possui 15 CRIs investidos diretamente, a gente consegue ver aqui, e 760 CRIs investidos indiretamente por meio de 21 FIIs de CRIs que compõem a carteira. Obviamente que aqui deve ter operação sobreposta, né? 21 FIIs de CRIs, eles devem ter operação que está em um FII, está no outro também, mas enfim, não deixa de ser aqui uma pulverização que diminui um pouco o risco do BCFF, falando em BCFF, ok? Resultado, o BCFF focou no investimento de CRIs indexados ao CDI nos últimos meses,
com estratégia de alto carrego, uma vez que a Selic estava, né, em movimento crescente e os spreads apontavam para boas oportunidades. Esse foi um movimento acertado da gestão, a ver aqui os meses que, né, o fundo de fato comprou suas operações, porque isso trouxe um carrego bem legal. Bom, nesse mês o resultado com receita de FIIs ficou em linha com o mês anterior, ainda refletindo as distribuições de competência de fevereiro. Lembrando, pessoal, que fevereiro tem menos dias úteis, o que impacta em FIIs que são atrelados ao CDI. Tá? O BCFF segue a estratégia de desinvestimento de posições com lucro e com foco na reciclagem da carteira, uma vez que o prejuízo gerado pelo desinvestimento no curto prazo pode ser compensado para que o valor seja reinvestido em posições com maior potencial de retorno, tendo em vista o atual custo de oportunidade e visando o aumento do FFO. Traduzindo, a gestão pode vender uma posição em prejuízo, só que ela está comprando uma outra posição que ela está tão descontada que quando essa posição descontada recuperar, você vai conseguir recuperar esse eventual prejuízo. Tá? E você está, obviamente, avaliando o seu custo de oportunidade. Eu posso ficar nessa operação que eu estou com prejuízo e ela pode eventualmente recuperar, ou eu posso ir para uma outra operação que é muito melhor o risco-retorno e eu posso ter ainda a recuperação ali do valor que eu sofri de prejuízo. Tudo isso está ok, eu concordo. Eu, como gestor da minha própria carteira, faço isso em determinados momentos. Eu olho se aquele fundo, se eu tenho uma outra oportunidade muito melhor e aqui eu estou com um prejuízo, passo a régua, finalizo, vou para uma outra, recupero nessa outra no médio prazo e vida que segue. O que seria interessante para o cotista do BCFF? Saber o que está sendo vendido, entendeu? Entender um pouco melhor. É esse o ponto, só que eu gostaria que eles melhorassem. Aqui a gente consegue ver as 20 principais posições da carteira, mas a gente não consegue ter aquela tabela grande com todos os ativos para acompanhar onde que, tem maior exposição, onde tem menor exposição, o que foi vendido, o que foi comprado, seria interessante. E também aqui destaquei, né, que ele tem 13% em ativos da própria casa. BTCI tem vídeo aqui, fundo bem legal, redondinho, mas é 10% do BCFF. Então é algo que a gente tem que olhar. BTLG também é um fundo bem legal, tem seus desafios, nada contra os fundos, mas é fundo da mesma gestão. Por fim, espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai dar uma olhadinha aqui na DRE. Então, receita de ganho de capital, ele gerou aqui R$10.000. Só que ele mesmo já sinaliza que ele vende posições em prejuízo e posições com lucro. No final do mês, teve um saldo positivo. Mas seria tão bom para a gente saber o que está sendo vendido, até para entender a cabeça do gestor, que eu espero que no futuro eles melhorem. Mas é isso, é um fundo bem legal, fundo já antigo na bolsa, tem ali sua solidez, é que ele gerou de receitas, ele basicamente distribuiu sem muito segredo. Beleza, pessoal? Deixa o like, se inscrevam, o Telegram está na descrição e comentário fixado. Beleza? Valeu!